pessoal! E aí, tá tudo bom? Tá conseguindo estudar todo o nosso conteúdo? E eu já te avisei, hein? Não deixe de acompanhar pela CLT e ir grifando todos os tópicos que a gente conversar aqui durante as aulas. É muito importante que você também siga, não só eu, como todos os professores do Prêmio, nas redes sociais. E a rede social do Prêmio Educacional, no Instagram e também no Facebook. Vai lá em Graciane Saliba no Instagram e no Facebook e eu colocarei várias dicas, vídeos para você interagir comigo e me contar o que está entendendo, o que não está e a gente ir conversando. Bom, hoje trabalharemos as comissões de conciliação prévia. Você já ouviu falar nessas comissões de conciliação prévia? É um tema que pode ser estudado tanto em direito do trabalho quanto em direito processual do trabalho. Veremos também no processo do trabalho essas comissões de conciliação prévia. Elas são jovens, são atuais, mas a gente vai ver que ela tem um pouquinho de problema de como que foi a implementação dessas comissões de conciliação prévia. Então vamos para o nosso estudo para a gente não atrasar e você continuar seguindo num ritmo bem forte, bem animado, para fechar todas as questões de provas, concursos e fechar o nosso conteúdo. Vamos lá? Preciso que você primeiro pense comigo o que é uma comissão de conciliação prévia. O que são essas comissões? Elas não chegam a fazer parte do Poder Judiciário, não está previsto lá na Constituição. Mas a Justiça do Trabalho, antigamente, a gente tinha, além do juiz principal, o juiz togado, dois juízes que eram chamados juízes classistas. Eles representavam as classes. Um representava o empregado e o outro representava o empregador. O que eles faziam? Eles mostravam para o juiz como era a realidade daquela categoria, quais eram as dificuldades dos empregados, dos empregadores. E com isso o juiz principal, o togado, ele tinha uma grande segurança ao fazer a sentença, porque ele tinha ali o apoio de pessoas das categorias de empregado e de empregador. E fazia ali uma sentença na própria Justiça do Trabalho. E isso extinguiu com a Emenda Constitucional 24 de 1999. Acabaram os juízes classistas. Eles não existem mais na Justiça do Trabalho hoje. Nem na Junta, que virou uma vara do trabalho, nem no TRT e nem no TST. Tanto que hoje a gente chama de vara do trabalho. É um juiz singular. E aí foi preciso, então, alguma outra figura que substituísse a figura dos juízes classistas na parte de conciliação. O que é a conciliação? O acordo, a busca do acordo entre as partes. Por isso foi criado a Comissão de Conciliação Prévia. O que é a Comissão de Conciliação Prévia? Antes da pessoa, do empregado, entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, ele pode passar por uma Comissão de Conciliação Prévia. E essa comissão, ela chama o empregador e eles vão tentar fazer um acordo ali. Por exemplo, se o João saiu da empresa e ele acha que ele tem direito a receber horas extras, férias, 13º e até danos morais. E ele não recebeu isso durante o contrato dele de trabalho. E ele quer mostrar, inclusive, que ele fazia mais horas extras do que o que ele recebeu durante o contrato de trabalho. Antes dele ir para a Justiça do Trabalho, entrar com uma ação na vara do trabalho, ele pode passar por uma comissão de conciliação prévia. E nessa comissão ele faz um pedido, eles chamam o empregador e vai tentar, então, um acordo com o João. E nesse acordo que vai tentar com o João, pode ser que o João esteja pedindo ali 100 mil. O empregador vai oferecer, às vezes, 20 mil. Eles vão tentar ver o que realmente tem controvérsia, o que não tem, e vão chegar a um acordo, às vezes, de 30 mil. Se fechou esse acordo ali na Comissão de Conciliação Prévia, a gente vai ver agora qual é o efeito disso. Vamos lá, então? Abre a sua CLT para mim, no artigo 625-A da CLT. Repare que aí o 625-A, ele foi inserido logo após o artigo 625 da CLT. Logo nesse artigo 625, já vem falando então da Comissão de Conciliação Prévia. Veremos então, nessa aula de hoje, a Comissão de Conciliação Prévia, como é a composição da Comissão de Conciliação Prévia, a estabilidade dos membros, a forma que é a autocomposição e a obrigatoriedade, se é obrigado, se não é obrigado. E ainda qual é o efeito do título executivo feito ali na Comissão de Conciliação Prévia. Vamos lá? Artigo 625-A. Lê aí para mim o que fala o artigo 625-A. Quando falamos as empresas e os sindicatos
podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária, com representantes dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais de trabalho. Grife para mim algumas partes. Eu quero que você grife com a caneta amarela, porque isso não é uma exceção, é apenas importante você lembrar algumas coisas. O que você vai grifar? Empresas e sindicatos podem instituir. Grife empresas e sindicatos podem instituir. Grife também composição paritária. Grife composição paritária. E aí a gente vai então pensar o que é isso. O que as empresas e sindicatos podem fazer? A gente pode criar uma comissão de conciliação prévia dentro da empresa ou no sindicato. Eu tenho uma empresa com 200 empregados. Ela chama XMV. A XMV tem 200 empregados e ali eu resolvo criar uma comissão de conciliação prévia. Posso criar essa comissão? Posso. Dentro da empresa? Sim, dentro da empresa. O que vai acontecer, então, ali para a gente criar essa comissão de conciliação prévia para tentar esses acordos quando tem um conflito? Nessa composição, eu preciso colocar, no mínimo, 2 membros e, no máximo, 10 membros. Só que desses 2 membros, que chegam até 10 membros, a gente vai ter uma composição paritária. Se são 2, um dos membros vai ser representante dos empregados e um dos membros será representante dos empregadores. O representante dos empregadores, tá ótimo, eu vou escolher alguém da minha confiança para poder participar dessa comissão de conciliação prévia. E o representante dos empregados, esse sim vai ter que ser eleito pelos empregados. E o sindicato vai acompanhar essa eleição para ver como foi, se ninguém foi obrigado ali a votar no fulano ou no ciclano, como que vai ser. Então, vamos imaginar que a gente vai criar dentro da minha empresa, 200 empregados, uma comissão de conciliação prévia em que eu vou ter um representante dos empregadores, que eu vou escolher o Murilo, que é o nosso indicado ali dentro da empresa, porque ele é amigo meu, ele é da minha confiança, ele é o representante dos empregadores. E o representante dos empregados será eleito pelos pares, pelos outros empregados que trabalham ali na empresa, com fiscalização do sindicato de como será essa eleição. Desses 2 membros, então, vão participar da comissão de conciliação prévia. Isso é uma composição paritária, que a gente tem uma paridade, um representante de uma classe e um representante da outra classe, um dos empregadores e um dos empregados. Deu para entender o que é uma composição paritária? Anote aí no seu caderno, composição paritária, representante das categorias. Há uma paridade, empregados e empregadores. E aí vão então continuar imaginando a nossa comissão de conciliação prévia. Quando vem o João com o pedido dele, quando chega o João aqui na nossa comissão de conciliação prévia, ele chegou com um pedido de R$100 mil para férias, 13º, danos morais. Ele pediu tudo lá na comissão de conciliação prévia. Quando ele chega, ele entrega então para os nossos 2 membros da comissão de conciliação. E aí esses membros vão receber o requerimento do João, que ele vai fazer numa forma de uma petição, falando o que ele quer. Pode ou não ter advogado, o João pode contratar um advogado, ele pode ir sozinho. E quando ele chega, entrega isso na comissão de conciliação prévia, vai então chamar o empregador para poder também participar e negociar com o João se o João tem ou não tem direito de receber essas verbas que ele está pedindo. Quando chegou então o João, vem então o empregador para poder negociar com o João essas verbas que o João está pedindo. Certo? Até aí, imaginou a cena? Os 2 representantes da comissão de conciliação prévia, o representante dos empregadores e empregados, o João, que é o que fez o requerimento, que é o trabalhador que saiu da empresa e quer receber algumas verbas, e o empregador que foi chamado para negociar com o João. Vai ali ocorrer, então, uma tentativa de conciliação.
Vamos ver aí algumas coisas? Eu quero que você observe comigo. Nesses representantes de empregados e empregadores que compõem a comissão de conciliação prévia, é importante você observar algumas coisas. Primeiro, a nossa composição. E eu já te falei que são no mínimo 2 membros e no máximo 10 membros. Grife para mim isso lá no artigo 625B da CLT. Grifa lá na parte que fala no mínimo 2 e no máximo 10 pessoas. Lembre, se são 10, 5 para os empregadores e 5 para os empregados, porque a composição é paritária. Ah, eu posso montar uma comissão de conciliação prévia lá no sindicato dos motoristas? Posso, mas mesmo lá dentro dos sindicatos motoristas terá, por exemplo, 2 representantes dos empregados, 2 representantes dos empregadores. O representante dos empregadores é escolhido pelo empregador e o representante dos empregados eleito em voto secreto, em escrutínio secreto. Isso é muito importante. E aí, então, eu gostaria que você chegasse para mim lá no 625B, no inciso 1º, que fala a metade dos seus membros será indicada pelo empregador e a outra metade eleito pelos empregados. Por que eu quero que você grife para mim? Indicado pelo empregador e eleito pelos empregados. Qual é a importância disso? O que é indicado pelo empregador, gente, ele já é o queridinho do empregador, é o amigo do empregador, é aquela pessoa que o empregador confia. Por isso, ele não tem estabilidade. Diferentemente daquele que é eleito pelos empregados. Porque se ele foi eleito pelos empregados, isso significa dizer que ele tem, perante os empregados, uma grande representação, porque ele foi eleito, ele foi escolhido pelos pares, pelos colegas ali, em voto secreto, para não ter perseguição. E aí, como ele foi escolhido em voto secreto, e ele tem representatividade perante os colegas, o empregador pode ser que queira despedi-lo, pode mandar embora esse empregado, como uma forma de perseguição. Por isso, o empregado eleito para participar da comissão de conciliação prévia, ele tem estabilidade. Estudaremos em tópico posterior as estabilidades, mas agora é importante você lembrar o que é essa estabilidade. Ele não pode ser demitido sem justa causa antes do prazo. Ah, mas o empregador não quer ele lá de jeito nenhum. Pode demiti-lo? Está dentro dos poderes do empregador? Sim, mas vai ter que pagar todo o período dele de estabilidade. Vai ter que indenizá-lo se mandá-lo embora antes do prazo. Vamos lá comigo no artigo 625B, no parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados, membros da comissão de conciliação prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave nos termos da lei, que seria a justa causa. Observe o seguinte, vedada a dispensa dos representantes dos empregados. Eu gostaria que você grifasse isso para mim com uma caneta rosa, porque exceção. Apenas o representante dos empregados é que vai ter estabilidade. Ah, mas é dos empregadores, que eu escolhi o Murilo, meu amigo lá. Não, ele não tem, porque ele é indicado, ele não foi eleito. E aí, a gente pode falar que nesse caso ele não está entrando nesse parágrafo 1º do artigo 625B. E aqui é importante você observar o seguinte, que a estabilidade dele é até 1 ano após o final do mandato. O mandato dele é de 1 ano, que está previsto lá no 625B, no inciso 3º. E além desse 1 ano que ele fica no mandato, ele ainda tem 1 ano em que ele não pode ser demitido sem justa causa. Aí ele cometeu um furto na empresa. Tem prova que ele cometeu furto? Sim, tem prova. Então ele pode ser demitido com justa causa? Pode. E aí ele perde a estabilidade? Ele perde a estabilidade. Certo? Então recapitula aí que a gente vai voltar lá na nossa cena em que está sentado o representante dos empregadores, o Murilo, que a gente escolheu, o representante dos empregados, que foi eleito pelos colegas,
O empregado, o João, que fez o requerimento, pedindo lá as férias, 13º, os danos morais, e do outro lado, o empregador, que vai ali tentar negociar. A gente já viu quem tem estabilidade e quem não tem. E aí, eu gostaria que você atentasse para uma questão que já caiu na prova do OAB. No artigo 625C, fala que todas as normas dessa comissão de conciliação prévia, elas serão estabelecidas em acordo ou convenção coletiva. A gente já viu o acordo e convenção lá em Fontes. Lembra? Pois é, acordo é feito entre empresa e sindicato profissional, sindicato dos empregados. Convenção coletiva entre sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados, CCT. Acordo e convenção é onde vão ser estabelecidas as regras dessa comissão. Que regras? Onde ela vai funcionar, o local, o horário de funcionamento, quantas sessões terão, se vai ser quinzenal, se vai ser toda semana, quantos membros, se são 2, se são 6, se são 8, podendo chegar até 10. Como que vai ser a remuneração? A gente vai ver que existe a remuneração aqui para representantes dos empregados, mas o dos empregadores não está previsto aqui na CLT. Então, tudo isso vai ser definido em convenção e acordo coletivo. Local de funcionamento, hora, membros, todo quem que vai arcar com custo de papel, computador, aluguel, tudo isso é importante você grifar lá no 625C. Normas de funcionamento definidas em acordo ou convenção coletiva. Certo? Vamos prosseguir? No 625D, eu gostaria que você segurasse um pouquinho o 625D para mim. Daqui a pouco a gente vai ver ele, porque a gente vai discutir esse 625D. Voltando, então, rapidamente para a nossa comissão de conciliação prévia. Então, lá os 4 na mesa, a gente pula o 625D e vai lá no 625E, e no F, e no G, e no H. Bom, o que acontece? Quando o João chegou com requerimento pedindo horas extras, férias, 13º e pedindo danos morais, pedindo R$100 mil, a partir do momento em que o João entrou com esse pedido, para o prazo prescricional. Como assim para o prazo prescricional? Preste muita atenção. Olha aqui no meu olho para você lembrar uma coisa comigo. Assim que eu saio do emprego, eu tenho 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. 2 anos? 2 anos. Computado aí o período de aviso prévio e tudo. Então, se eu saio hoje, computado o aviso prévio, deu baixa na minha carteira, eu tenho 2 anos para entrar com uma ação trabalhista. Ah, eu perdi o prazo, não entrei. Tá prescrito? Tá prescrito. Posso entrar? Há controvérsias, porque a outra parte pode vir e falar, tá prescrito, aí eu não vou ganhar nenhum real. Então, são 2 anos a partir do momento que rompe o contrato de trabalho, que termina o contrato de trabalho. Ah, mas então se o João fizer o requerimento lá na comissão de conciliação prévia, que foi criada dentro da empresa, o João vai ficar prejudicado, porque o prazo dele de entrar na justiça está correndo. Não ficará prejudicado. Por quê? A partir do momento que o João fez o requerimento na comissão de conciliação prévia, o prazo prescricional está suspenso. Para de contar o prazo. Se já passou, por exemplo, 1 ano, vai esperar esse prazo que está lá na comissão de conciliação prévia e quando acabar a controvérsia dele aqui na comissão de conciliação prévia, é que vai continuar o prazo dele prescricional dos 2 anos. Então, suspende, para de contar o tempo enquanto está na comissão de conciliação prévia. Por isso, eu não vejo aí nenhum prejuízo para o empregado quando ele passa pela comissão de conciliação prévia. Ah, mas de onde está tirando isso, Graciane? De onde que tá? Você vai grifar aí para mim. No artigo 625, aí vão lá no 625G. Achou? O prazo prescricional será suspenso. Pegue a sua caneta rosa e grife para mim. Prazo prescricional suspenso. E vai ficar lá eternamente lá na comissão de conciliação prévia com esse prazo suspenso? Não. Essa comissão de conciliação prévia, ela tem um prazo de 10 dias
para poder se reunir. Se não se reunir em 10 dias, eles vão fazer uma certidão e entregar para o João falando, olha, a gente não conseguiu reunir os membros aqui para tentar o acordo e se você quiser, vai lá para a justiça porque a gente não conseguiu reunir. Por isso eu não vejo prejuízo. Aí grifem para mim no 625F. Comissões têm prazo de 10 dias para tentativa de realização da sessão. E aí, parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida no último dia do prazo a declaração que se refere ao parágrafo 2º do artigo 625D. Então, na hora que o João fez o requerimento, suspende o prazo, para de contar. Se a comissão não se reúne em 10 dias, eles dão para o João uma declaração falando que não houve a reunião, não houve a tentativa de conciliação. E aí o João não tem prejuízo nenhum, porque aquele prazo ficou suspenso. Certo? E se realmente o João chega lá pedindo 100 mil, o empregador oferece 20 mil, eles discutem e veem que realmente o João tem direito a receber algumas horas extras, o empregador concorda que realmente é devido, que tem o 13º, que tem as horas extras, e fazendo as contas eles veem que o João tem direito a 35 mil. O empregador resolve então pagar para o João em uma parcela os 35 mil reais. Fechou o acordo na comissão de conciliação prévia. Foi feito o acordo nessa comissão. Se foi feito o acordo na comissão de conciliação prévia, esse acordo que foi feito, ele tem o que a gente chama de eficácia liberatória geral. O que é eficácia liberatória geral? João não poderá depois ir lá na justiça e reclamar tudo isso de novo, e nem outras verbas. Ah, mas ele lembrou que ele deveria ter pedido adicional de insalubridade. Se ele já fez o acordo na comissão de conciliação prévia, ele já não tem mais essa chance de entrar com uma nova ação. É isso que diz a CLT. Há controvérsias? Há. Há juízes que entendem que não pode aplicar dessa forma? Há. Mas a gente vai seguir a CLT quando você vai fazer prova. A não ser quando você vai fazer uma prova em que dá para você discutir, é uma questão aberta, uma questão subjetiva, dá para você discutir isso porque pode ferir o direito de ação. Mas, pela CLT, eu gostaria que você visse isso aí no artigo 625, no parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quando as parcelas expressamente ressalvadas. O João não estava pedindo lá férias, 13º, horas extras e danos morais? Eles fizeram um acordo em férias, 13º e horas extras, mas não foi feito um acordo sobre danos morais, eles não chegaram a um consenso. Pode colocar que os 35 mil se refere a férias, 13º e hora extra e não a danos morais? Pode. E aí o que vai acontecer? O João pode entrar na justiça cobrando os danos morais, porque fez uma ressalva da parcela. Agora, se não fizer a ressalva, aí ele não vai conseguir depois entrar na justiça cobrando esses direitos, certo? É isso que é a eficácia liberatória geral. E aí fala que é um título executivo extrajudicial. Isso é muito importante. Título executivo extrajudicial é que se a empresa não cumprir esse acordo, o João poderá entrar depois na justiça, mas já executando, já vai direto para a fase de execução, já cobrando isso do empregador. Não tem que provar, fazer a fase de conhecimento, levar testemunhas para provar se ele trabalhou ou não trabalhou. Nada disso. Vai direto para a execução. Isso é um título executivo extrajudicial. Bom, passado aí, então, esses artigos, que são alguns artigos muito importantes na Comissão de Conciliação Prévia, eu gostaria que você observasse algumas coisas. Dê uma olhadinha para mim no artigo 876, quais são os títulos executivos. A gente vai ver isso lá em processo posteriormente. E, além disso, é importante você observar que a Comissão de Conciliação Prévia, ela é uma autocomposição. É uma composição, um acordo feito pelas próprias partes. É elas que chegam a esse acordo. Se um não quiser ali, não vai ter como obrigar a fazer o acordo. E aí vem, então, o questionamento que foi feito sobre o artigo 625D. O que acontece no 625D? 625D falava que o João ele era obrigado a passar pela Comissão de Conciliação Prévia antes de entrar com uma ação na Justiça, quando tinha Comissão de Conciliação Prévia dentro da empresa ou no sindicato da categoria dele. E se ele não passasse?
a ação na Justiça do Trabalho seria arquivada, porque ele era obrigado a passar por essa comissão de conciliação prévia. Lê lá comigo no 625D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia, se, na localidade da prestação de serviços, houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Aí fala aqui, então, será submetida, não pode ser submetida. Gente, é muito importante vocês lembrarem, esse artigo continua aí, ele não foi revogado, mas teve uma ADI, e essa ADI, ela deferiu parcialmente a cautelar, que é a ADI 2139, que foi publicada no Diário Eletrônico da Justiça em 2009 e suspendeu a interpretação desse artigo 625D e hoje não é mais obrigatório passar pela comissão de conciliação prévia antes de ir para a Justiça. Pode ir direto para a Justiça. Então, apesar do artigo 625D ainda estar aí, não é mais obrigatório passar pela comissão de conciliação prévia antes de ir para a Justiça. Eu posso passar ou não. E com isso, a comissão acabou perdendo muita força, porque o pessoal prefere ir lá para a Justiça, porque vai ver a figura do juiz, ao invés de passar pela comissão de conciliação prévia, onde teriam conciliadores tentando ali o acordo, mostrando as vantagens e as desvantagens. Muitos preferem direto para a Justiça. Pode, porque não é mais obrigatório. Está suspenso o artigo 625D. Então, hoje, não há obrigatoriedade prevista no artigo 625D. Bom, essas são as noções gerais da Comissão de Conciliação Prévia e é muito importante que você relembre, então, alguns conceitos. Leia para mim do artigo 625A, a H, aí da CLT, para você conhecer tudo que a gente tem sobre Comissão de Conciliação Prévia e vem recapitular agora comigo. Comissão de Conciliação Prévia. No mínimo 2 membros, no máximo 10 membros. Composição paritária. Metade dos empregados, metade dos empregadores. Quem tem estabilidade? Somente o representante dos empregados, que foi eleito em voto secreto. E os empregadores têm estabilidade? Não. E observem que a estabilidade é para titulares e suplentes. Estabilidade de todo o mandato, mais 1 ano após o final do mandato. Assim que entra com requerimento na Comissão de Conciliação Prévia, o prazo prescricional está suspenso. Se fez o acordo na Comissão de Conciliação Prévia, o título é um título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral. Eficácia liberatória geral, liberou geral, galera. Não pode mais entrar na Justiça se não tiver feito ressalva. E todas as normas de funcionamento dessa comissão são feitas em acordo ou convenção coletiva e podem ser feitas em empresas, em sindicatos e a gente tem o 625H, que fala dos núcleos intersindicais, em que eu junto vários sindicatos e a gente monta ali uma comissão de conciliação prévia. E ainda é uma forma de autocomposição. Só para relembrar rapidamente, a autocomposição é um acordo feito pelas próprias partes, diferentemente da autotutela, em que uma parte impõe a vontade dela sobre a outra, e diferente da heterocomposição, em que a composição, a decisão, é feita por um terceiro, como um juiz, por exemplo, ou numa arbitragem, que a gente vai ver mais para frente. Na caso da Comissão de Conciliação Prévia, é uma autocomposição. É isso aí, você agora já conhece a Comissão de Conciliação Prévia. E não esqueça de ler o artigo 625A até o 625H. Te espero no próximo bloco. Até mais!